Gravação começará em breve, agora sim, tá gravando. Né? Então, agora que já está gravando, deixa eu perguntar um negócio para vocês antes de eu compartilhar minha tela. Olha só, vocês sabem qual é a diferença entre paleontologia, geologia e arqueologia? Vamos lá, quero ouvir vocês falando. E aí? Miguel, fala aí, fala você. Eu acho que paleontologia estuda sobre os animais que... os animais já morreram. Aí, arqueologia, acho que sobre as antigas civilizações e tal. E qual foi outra? Geologia. Geologia, acho que... Estudo da pedra. Da pedra? Pega a pedra lá. Pedra é o que o povo usou para atacar na cruz, Vitória. É o que eu jogo na cara da geologia. É o que falam, nossa, tipo, literalmente só ligam a isso. Nossa, estudo da pedra. Pedra não, o nome técnico é rocha. Tá certo? É rocha. Beleza? Mas vamos lá, vamos por partes aqui. Primeiro assim, Miguel, você falou que paleontologia é o estudo assim, de animal que já morreu. Né? Então, quando eu era criança, eu tive um gato, foi o meu primeiro gato, chamava-se Sultão, né? Que ele já morreu há uns 6, 7 anos atrás. Né? Então, um paleontólogo estudaria esse meu gato? Não, assim, animais bem antigos. Bem antigos. Agora, assim, somente animais? Plantas também. Tá. Então, assim, animal, planta, tudo isso é o quê? Vida? Vida, isso. Obrigado. Então seria o quê? Um estudo de vida que não existe mais na Terra? Que não se encontra mais na Terra? Quase perfeito, quase perfeito. Beleza? Mas é isso mesmo, gente. A paleontologia, né, ela é o estudo da história da vida. Certo? A paleontologia, ela se dedica a estudar formas de vida que existiram em outros tempos e que hoje não existem mais. Beleza? Esse é o estudo da paleontologia. A paleontologia, ela estuda os chamados fósseis. Beleza? O foco de estudo da paleontologia são os fósseis. E o que são fósseis? Quando eu falo em fósseis, o que vem na cabeça de vocês? Osso. Ossadas. Mas é só isso? Né? Aliás, para começar, é osso mesmo? Quando encontram lá aquela ossada de dinossauro, aquilo ali é osso mesmo? Às vezes não. Às vezes então... E aí o que seria? E aí? Eu não sei explicar. Então, olha só. Então, vamos lá. Vamos de novo, por parte. Né? Para início de conversa, né, um fóssil, ele não se resume somente, né, a esses fósseis que a gente está mais acostumado a ver por aí, né, de ossos de dinossauro, ossada de animais, né, que não existem mais. É muito mais que isso, tá, gente? Um fóssil, ele é qualquer registro de uma determinada forma de vida que hoje não existe mais. Beleza? Né? Então, além desse fóssil aí que vocês citaram, que é a chamada mineralização, que é uma das formas, né, de se formar um fóssil, existem várias outras. Você tem a mineralização, tem o molde, tem os vestígios fósseis, tem o ambar fóssil, né? São várias formas, né, que os paleontólogos têm de encontrar vestígios de formas de vida hoje não mais existentes na Terra. Beleza? Isso daí a gente vai estudar com mais detalhes ano que vem, quando a gente estiver falando de evidências evolutivas. Né? Que ano que vem a gente vai estudar evolução, na terceira série a gente estuda evolução, e uma das coisas que a gente vai estudar em evolução são as evidências evolucionistas, evidências das teorias da evolução, e uma delas é o documentário fóssil. Tá legal? Então, por hora, o que eu digo para vocês é isso. Fóssil é qualquer vestígio de uma forma de vida não mais existente na Terra. Beleza? Qualquer forma de vida, seja animal, seja planta, seja bactéria, seja fungo, seja lá o que for,
né, que já está extinto, que existiu em outros tempos geológicos e não existe mais, né, mas que de alguma maneira deixou algum vestígio aqui na Terra que pode vir a ser encontrado, isso é um fóssil, beleza? Então, fóssil é qualquer vestígio de uma forma de vida não mais existente. Tá legal? Né? E só para vocês saberem, né, é uma das formas de fossilização, que é a mineralização que vocês falaram, né? Vocês falaram de ossos, mas na verdade não são ossos, ok? São rochas que se formam no formato do que antes eram os ossos daquele animal, beleza? Outra coisa que a gente vai falar melhor ano que vem em evidências evolutivas, mas resumidamente o que acontece? Né? Os ossos, eles têm uma decomposição muito lenta, por serem partes mais duras, né? Então, quando um animal morre e pouco depois da morte dele ele é coberto por rochas do tipo rocha sedimentar, o que vai acontecendo? As partes moles, né, tipo pele, órgãos, músculo, enfim, isso daí se decompõe rapidinho. Aí as chamadas partes duras, como ossos, dentes ou conchas, né, no caso de animais que têm conchas, casco, enfim, né, essas têm uma decomposição mais lenta. E como, né, o corpo está coberto por rochas, o que vai acontecendo? À medida que as moléculas orgânicas vão sendo quebradas, os minerais que formam a rocha que está cobrindo, né, aquela ossada, vão ocupando o lugar que antes era ocupado pela molécula orgânica que está entrando em decomposição. E aí o que vai acontecendo? Com o passar dos anos, né, aliás, muitos, né, com o passar dos séculos, vai se formando uma rocha no desenho do que era o osso daquele animal. Né? Então, no caso da paleoherpetologia, que é como se chamam os paleontólogos que estudam, né, dentre outros animais, os dinossauros, né, que eram répteis, né, quando um paleoherpetólogo encontra lá um osso de dinossauro, na verdade aquilo ali não é um osso, né, é uma rocha, são rochas que se formaram, né, no mesmo formato do que um dia foi os ossos daquele animal. Entenderam? Então tudo que está no museu é rocha? Para falar a verdade, o que está no museu não é nem isso. O que está no museu é um molde daquelas rochas. Né? Assim, na exposição que você diz. Né? Nunca me senti tão enganada. São moldes. Porque, assim, Vitória, de novo, quando a gente for falar especificamente sobre isso ano que vem, vocês vão ver o seguinte: a formação de um fóssil é algo muito difícil de acontecer. Existe uma série de acontecimentos geológicos que tem que ocorrer simultaneamente para que um fóssil se forme. E demora muito para esse fóssil se formar. Né? Então, só existir um fóssil já é uma coisa rara. Né? Você, ainda por cima, encontrar um fóssil é mais raro ainda. Né? Então, encontrar fóssil é algo muito raro. Então, né, quando um fóssil é encontrado, o fóssil original, o verdadeiro, está muito bem guardado a 7 chaves, né, em algum laboratório de alguma universidade ou centro de pesquisa, muito bem conceituado, geralmente na Europa ou na América do Norte. Né? E aí, para a exposição do museu, aí um museólogo pode falar até melhor do que eu, mas aí para a exposição do museu, o que eles fazem? São moldes daquele fóssil, né? Produz-se um molde, tem uma técnica, né, para se fazer isso, faz-se o molde, monta, né, reconstrói-se lá o esqueleto com base no fóssil encontrado e põe na exposição. Então, aquilo que você vê na exposição do museu não é o fóssil verdadeiro. É um molde do fóssil que foi feito para expor ali. Porque o verdadeiro mesmo está muito bem guardado. Entendeu? Entendi. É uma propaganda enganosa, nossa. Sério, professor, é uma vida inteira. Eu ia morrer sem saber disso, sendo enganada, achando, nossa, que legal, tem um osso de dinossauro bem na minha frente. Não. É um molde feito de uma rocha, é um molde de uma rocha que se formou né, que se formou no mesmo desenho dos ossos de dinossauro. Somos uma piada para você, cientistas falsos de museus. Ai.
do dia botou aqui que se sentiu enganada. Gente, cara, mas assim, se tu tem uma joia valiosíssima na tua casa, você vai deixar ela na mesa de centro da sala para qualquer um que entrar ter contato com ela? Ou tu vai guardar ela muito bem guardada no teu armário e só usar em ocasiões especiais? Mas sei lá, né, professor? São coisas diferentes, professor. Né? Fora que assim, o objetivo de um museu de um museu de ciência, né, ou de um espaço, né, interativo de ciência, é divulgação científica. Então eles estão cumprindo o papel deles, que é divulgar a ciência através daquela exposição. Não tem nada de enganação nisso, né? Porque assim, o conhecimento científico da qual aquilo ali pode te proporcionar, né, ele está ali. Você tem a chance de absorver, de conhecer, né, de ter contato com esse conhecimento mesmo através do molde, né? Enfim, a gente vai ver isso melhor, né? Mas aí, só para concluir aquela pergunta inicial que eu fiz para vocês, né? Então é isso, a paleontologia é o estudo da história da vida, a geologia ela é o estudo das camadas da Terra, beleza, né? Vocês podem assim, confundir um pouco a geologia com a geografia, né? Quem é que está dando geografia para vocês? É Márcia ou é Henrique? Márcia, né? A Márcia pode explicar até mais detalhadamente do que eu, mas tem uma diferença. Tá? A geografia ela é o estudo da descrição da Terra. A geologia é o estudo das camadas da Terra, né? Como a Vitória falou, estudo das rochas, né? Enfim, rochas, minerais, enfim, tudo isso é objeto de estudo da geologia. Essa é a geologia. E a arqueologia, né, como o Miguel falou, é o estudo das civilizações antigas, beleza? Né? Então, assim, são três ciências que conversam, né? Assim, geologia e paleontologia bastante até, né? Mas a arqueologia também usa elementos paleontológicos e geológicos nos seus estudos, tá? Mas são focos diferentes, tá certo? Então, a paleontologia, estudo de formas de vida não mais existentes, história da vida. Geologia, estudo da Terra. Arqueologia, estudo de civilizações antigas. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá agora falar um pouquinho sobre o tempo geológico. Agora sim, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Peraí. Nossa, quanto tempo que eu não fazia isso? Ué. Peraí. Calma aí. Vai ou não vai, meu Deus? Aqui vocês vão ver a minha tela. Pera aí, gente. Será que eu esqueci como é que se faz isso, meu Deus? Professor, você tem que clicar em apresentar, lembra? Compartilhar a tela, lembra? Não, eu sei, só que assim, não está aparecendo o meu PowerPoint aqui para mim. Eu abri ele aqui, mas ele não está aparecendo. Aí. Tem as opções aqui, tela inteira, janela ou uma guia. É janela. Eu estava apertando em tela inteira. Tela inteira vocês vão ver a minha tela. Tem que ser compartilhar uma janela. Agora sim, estão vendo aí? Não, tá aparecendo aí. Sim, sim, tá. Agora foi, tá aparecendo aí, né? Tempo geológico. Tá. Beleza. Então, peraí. Bom, gente, então olha só. A primeira coisa que vocês têm que saber, né, sobre o tempo geológico é o seguinte: ele é uma outra maneira, sim, ela é uma escala de tempo bem diferente com o tempo que nós estamos acostumados, que é o tempo histórico.
né? Porque o que acontece? A dinâmica da Terra, né, ela ocorre num tempo bem mais lento, né, numa dinâmica muito diferente, né, do tempo que qualquer forma de vida, né, possa aguentar para ver. Né? Então, assim, o tempo biológico, né, assim, a história de vida de um ser vivo, seja ele qual for, né, e, consequentemente, o tempo histórico, né, que é o estudo da história da humanidade, certo? Eles ocorrem numa dinâmica muito mais rápida do que o tempo geológico, tá certo? Né? Imagina só, né? Vocês sabem, por exemplo, que a areia da praia ela é formada pelo intemperismo de rochas, né? Rochas imensas que sofreram intemperismo foram formando aquela areia, né, que, dentre outras coisas, forma a areia da praia. Quanto tempo você acha, por exemplo, né, que levou para que uma rocha imensa formasse aquela areia toda que formam lá as praias que vocês vão? Milhões de anos. Né? Milhões, certo? Né? Nenhuma forma de vida vive tempo suficiente para ver tal fenômeno acontecer. Né? A gente consegue perceber assim, o que está acontecendo naquele momento. Né? Mas, enfim, só para vocês entenderem que são escalas de tempo completamente diferentes. Né? Tem uma música do Los Hermanos que fala sobre isso, né? Que é aquela que é assim que fala, né? Posso sentir o tempo... Não, como é? Posso sentir o vento soprar, assistir a onda bater, mas o estrago que faz, a vida é curta para ver. Né? Já ouviram essa música? Não. Não? É uma música do... Não, é uma música do Los Hermanos que fala isso, é exatamente isso. Posso sentir o vento soprar, assistir a onda bater, mas o estrago que faz, a vida é curta para ver. Né? Eles estão falando justamente sobre intemperismo físico. Né? Porque, dentre outras coisas que pode causar o intemperismo de uma rocha, você tem a ação do vento, da água, dentre outras coisas. Né? A temperatura, os próprios seres vivos fazem temperismo físico ou químico de uma rocha, que é o que leva a essas transformações. Tá certo? Né? Tem até uma... Então, assim, só para vocês terem essa ideia, né, de que o tempo histórico, o tempo biológico, ele é bem diferente do tempo geológico. Tem até uma piada que vocês podem falar para o André, né, que assim, né, o geólogo virou para o historiador e falou assim: nada de importante aconteceu nos últimos 20 mil anos. Né, porque, enfim, né, são perspectivas, né, diferentes. Assim, né, para um historiador, para alguém que estuda a história da humanidade, né, nos últimos 20 mil anos aconteceu coisa pra caramba. Né? Olha quantas civilizações, olha quantas culturas, olha, né, quantos momentos aí sociopolíticos aconteceram nos últimos 20 mil anos. Já para um geólogo, nos últimos 20 mil anos, né, não aconteceu nada de interessante, que 20 mil anos para a geologia não é nada. Beleza? Só para vocês terem uma ideia. Então, vamos ver aqui, né, como que é feita essa organização do tempo geológico, beleza? Como que o tempo geológico ele está organizado. E vamos ver assim, os principais fatores biológicos e geológicos que aconteceram em cada um dos tempos geológicos datados. Mas, assim, bem sucinto. Tá legal, gente? Né? Quem quiser saber mais que isso, né, que vá se especializar em paleontologia, beleza? Faça faculdade de biologia e se especializa em paleontologia. Tá legal? Uma outra coisa também, só para vocês não estranharem, né, que quando eu for mostrar os tempos para vocês, eu peguei umas imagens, né, com a legenda de um livro, só que ele é um livro de Portugal, tá legal? Então, algumas coisas estão escritas... Então, assim, está escrito no português de Portugal. Vocês vão reparar que tem algumas palavras, assim, que são um pouco diferentes, assim, né? A escrita é um pouco diferente da nossa, só para vocês não estranharem, tá legal? Quando eu estava montando, eu até falei, cara, assim, mudo isso, não mudo e tal, não sei o quê. Eu falei, eu explico para eles vão entender. Tá certo? Então, olha só, galera. Tudo tranquilo? Posso seguir? Posso seguir? Pode sim. Então, beleza. Né? Então, olha só, gente. O tempo geológico, como eu acabei de falar para vocês, ele é uma escala de tempo, né, que é a linha do tempo desde o presente até
a idade de formação da Terra. Beleza? Então, na escala de tempo geológico que a gente vai ver aqui, né, o ponto mais alto dessa escala, vou mostrar a imagem para vocês daqui a pouco, né, ela começa aqui em cima, no presente, tá, no tempo geológico que nós estamos vivendo agora, e ela vai até a época assim, da Terra em formação. Beleza? Até o surgimento do planeta Terra, que é datado aí de aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. Beleza? Essa é a estimativa da idade da Terra, beleza? De acordo com a geologia. Tranquilo? Né? Aqui para nós, né, quando eu for mostrar a escala de tempo para vocês, vocês vão ver que a vida ela começa um pouco depois, né? Porque no início do planeta Terra ainda não existia vida. Aqui, como nós estamos, né, falando de biologia, o nosso interesse é a partir do momento que a vida surge, beleza? Mas a Terra ela já existia bem antes das formas de vida começarem a aparecer. Bom, como que é feita a divisão do tempo geológico? Primeiramente, os tempos geológicos eles são divididos em éons. Tá? É a maior escala de tempo, são os éons. Existiram até hoje 3 éons datados. Vou mostrar quais são. Os éons, por sua vez, são divididos em eras. As eras podem ser divididas em períodos e os períodos eles podem ser divididos em épocas. Beleza? Né? Tudo isso, todas essas idades, elas se baseiam nos grandes eventos geológicos e biológicos que foram acontecendo ao longo do tempo. Né? Então, o que acontece? Quando, né, o geólogo vai fazer essa datação, né, o que se observa é, a partir, né, das idades das rochas, e aí existe um cálculo aí de mineralização, né, que os geólogos fazem para conseguir datar, né, assim, o tempo de uma rocha, conseguir, inclusive, até traçar a história daquela rocha, né, saber o que ela era antes de ser o que ela é hoje. E aí, enfim, a gente entraria numa discussão geológica muito profunda, né, para falar sobre isso, mas, enfim, só para vocês saberem que existe, tá? Né, por meio dessa datação, né, essa divisão de idades geológicas, ela vai sendo feita de acordo com as mudanças tanto na geologia quanto na biologia de cada um desses tempos. Né? Então, por exemplo, dependendo, né, da mudança que ali ocorreu, essa mudança pode significar a mudança de um período, né? Acabou um período, começou outro, ou ela pode até mesmo significar a mudança de uma era. Né? Acabou uma era, começou outra era, dependendo do quão grande for a modificação que ali ocorreu. Beleza? Né? Pode ser tanto que as pessoas até falam assim, né? A gente fala no linguajar popular assim, pô, isso é o fim de uma era. Né? Ou seja, quando algo assim muito grandioso acaba, as pessoas falam, nossa, foi o fim de uma era. Né? Porque para que mude de uma era para outra, a mudança tem que ser muito significativa, tanto do ponto de vista geológico quanto do ponto de vista biológico. Tá legal? Né? Essas modificações biológicas, elas acontecem por conta das extinções. Tá legal? O que é uma espécie extinta? Eu digo que uma espécie está extinta quando ela não existe mais. Beleza? Eu lembro que a gente até falou disso ano passado, quando a gente estava falando de biodiversidade, né? Eu acho que eu comentei, nem que seja por alto com vocês, assim, de que existe uma escala para você determinar o processo de extinção de uma espécie. Né? Quando você fala assim, tal espécie está em extinção. Peraí, como assim está em extinção? Se ainda existe, não está extinto. Né? O que existe são formas de você datar de acordo com a quantidade de indivíduos que você enxerga, né, por área e tempo, né, de assim, se aquela espécie está em risco de extinção, ameaçada de extinção, em processo de extinção ou extinta. Extinto é quando não existe mais. Beleza? Né? Então, essas modificações biológicas que acontecem ao longo das datas geológicas, né, das idades geológicas, elas ocorrem por meio de extinções, à medida que algumas espécies são extintas e outras passam a ocupar o espaço ocupado antes por aquela que foi extinta. Tá legal? Essas são as modificações biológicas.
Já as modificações geológicas, essas acontecem, por exemplo, por movimentação de placa tectônica, né, por intemperismo, né, ou até mesmo acidentes geológicos assim, naturais que podem acarretar, né, na mudança até mesmo de toda uma estrutura continental, por exemplo. Então, estão acompanhando? Está de boa? Está, professor, está sim. Beleza. Né, então, ó, só lembrando aqui de novo, então, como é que está dividido o tempo geológico? Éons, os éons são divididos por eras, as eras são divididas em períodos, e os períodos podem ser divididos em épocas. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês. Então, estão conseguindo enxergar bem a imagem? Sim. Beleza. Né? Isso aqui é a típica escala de tempo geológico. Né? No meu querido Museu Nacional do Rio de Janeiro, que felizmente aconteceu aquela tragédia, né? Foi incendiado, mas enfim, o museu, a instituição ainda existe, né? Inclusive, né, assim, desde o incêndio continuam se investindo muito em práticas, né, de divulgação científica, atividades de divulgação científica de pessoas relacionadas ao museu, embora a estrutura, né, do museu tenha perdido em grande parte. Mas no Museu Nacional, cara, eu lembro que tinha uma parede só com essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês. Era a unidade de tempo geológica, né, assim, numa parede inteira. Era essa, imagina essa imagem aqui, assim, ocupando uma parede. Né, e ainda tinha, assim, um desenho das formas de vida que foram predominantes em cada uma desses tempos, assim. Pô, era lindo, cara. Assim, eu cheguei a levar... Na época, dava aula num pré-vestibular comunitário aqui no Rio, e aí eu levei a minha turma do pré-vestibular comunitário lá algumas vezes, assim, aí eu sempre usava essa parede, assim, para explicar isso para eles, era maravilhoso. Mas, enfim, lamentações à parte, vamos para cá. Né? Então, olha só, existem 3 éons, né, até datados até hoje, que é o Arqueano, Proterozoico e o Fenozoico. Beleza? Nós estamos até hoje aqui no Fenozoico. Biologicamente, esse aqui é o éon mais significativo, né? Porque foi a partir desse período aqui, o Cambriano, vou mostrar para vocês, né, que houve a grande explosão de vida. Né? Assim, aqui no Cambriano, a gente passou a ter uma biodiversidade muito significativa, beleza? No Arqueano, né, até o Proterozoico, só, aqui de acordo com a escala de tempo que vocês estão vendo, né, a vida começa mais ou menos aqui, assim, beleza? Né, é mais ou menos aqui que a gente tem a datação das primeiras formas de vida. Mas eram formas de vida ainda muito primitivas, beleza? Né, assim, a maioria unicelular, provavelmente procarionte, ainda, né? Então, que a partir dos procariontes, né, que a gente começa a ter o desenvolvimento dos primeiros unicelulares eucariontes. Aí aqui, né, assim, no Proterozoico, começam a ter assim os primeiros organismos multicelulares, mas uma vida ainda assim muito simples, beleza? Formas de vida ainda muito, né, assim, pouco complexas e pouco diversificadas. Né? Além de serem formas de vida muito simples, né, não existia uma diversidade, uma biodiversidade tão grande até antes do Fanerozoico. Beleza? Tanto que toda essa parte aqui é também chamada de pré-cambriano. Beleza? Porque foi no período cambriano, né, que é o primeiro período da era paleozoica, vou falar agora, né? No Cambriano a gente tem, boom, né, assim, uma grande explosão de diversidade de vida datada desse período. Beleza? Então, tudo isso aqui, né, é o chamado pré-cambriano. Bom, no éon fanerozoico, que é onde estamos até hoje, né, ele é dividido em 3 eras, que é a era paleozoica, mesozoica e cenozoica. Né? Paleozoico, mesozoico e cenozoico. São as 3 eras datadas desse éon. O Paleozoico ele é subdividido em 6 períodos.
que é o Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. São os 6 períodos que compreendem a Era Paleozoica. Ao final do Permiano, nós temos o início de uma nova era. Foi a Era, né, Mesozoica. Aquilo que eu falei, as mudanças, aqui no caso, vocês vão ver, principalmente geológicas, tá? Foram tão grandes que, ao término do Permiano, né, iniciou-se não só um novo período, mas toda uma nova era. Tá? A Era Mesozoica é a que o Steven Spielberg gosta de usar para fazer filme, né? Que foi a era dos chamados, foi a chamada Idade dos Répteis. Foi uma era geológica no qual os répteis, dentre eles os dinossauros, né, dominaram os ecossistemas terrestres. Na Era Mesozoica, nós temos 3 períodos aqui, que é o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Beleza? Então, aqui no Triássico, né, foi quando os chamados dinossauros começaram a aparecer. No Jurássico foi onde eles, né, dominaram. Opa, cadê minha seta? Volta aqui, voltou. Né? No Jurássico foi onde eles predominaram. E ao final do Cretáceo é quando ocorre a extinção dos dinossauros. Beleza? E olha aqui que o período Jurássico, né, vocês podem ver aqui pela unidade de tempo aqui datada, foi o maior de todos, né? Foi um período que durou pra caramba. Beleza? Aí vocês estavam falando aí... Fala aí, Cauã. A gente tem pedaços do meteoro que mataram os dinossauros? Então, Cauã, com relação a essa questão do meteoro, né, assim, fragmentos do meteoro em si, não. Né? O que se tem são evidências, assim, por observação, né, de impacto de rochas e até pela maneira como a maioria dos dinossauros fossilizaram, né, evidências que indicam que houve tal impacto. Né? Tanto que essa questão da extinção dos dinossauros, né, essa coisa do meteoro, ela é a teoria mais aceita, né, porque existem outras também. A que faz mais sentido, né, pelo menos para a comunidade científica, é essa do meteoro, que dentro das evidências encontradas enfim, né, é o que tudo indica, mas fragmento do meteoro mesmo em si, não. Beleza? Tranquilo? Tá ótimo, respondi? Bom, acredito que sim, né? Mas vamos lá, vocês estavam falando aí que se sentiram enganados, né? Quando eu falei da questão do museu, né? Que não é o fóssil verdadeiro, que é um molde, bababá, né? Então, vou fazer vocês se sentirem mais enganados ainda. Né? Naqueles filmes lá do Jurassic Park e do Jurassic World, né? Que eu gosto, inclusive, é um filme legal, né? De aventura bacana. Mas aquele filme ele faz uma confusão danada com relação à datação dos dinossauros, né? Para começar, o nome do filme é Jurassic Park, né? Então, ou seja, Parque Jurássico. Então, só devia ter animais do Jurássico, né? Não é o que acontece ali. Naquele filme ali tem algumas espécies que são do Triássico, tem espécies que são do Cretáceo, enfim, uma confusão danada. Né? E mesmo dentre as espécies do Jurássico, como vocês podem ver aqui, o Jurássico foi um período muito longo. Né? Então tem espécies que datam do Jurássico, mas que não viveram, né, na mesma época. Olha aqui, a época já seria uma divisão menor. Né? Então tem espécies que datam do período Jurássico, mas que não coexistiram. E lá no filme eles botam tudo como se tivesse tudo existido, né, todo mundo junto. Né? O que não é bem assim. Tá legal? Né? Vocês gostam? Vocês se interessam por essas coisas que envolvem dinossauro, não sei o quê? Podem falar. Professor, eu confesso que eu não gosto muito desses filmes, não. Tipo, eu acho meio... Não faz muito meu gênero, na verdade. Então, eu confesso que eu não sei de nada. Só vi, acho que 2 vezes e assim mesmo, quando tava passando na televisão, eu não tinha mais nada pra ver. Entendi. Mas, assim, independente do filme, assim, de coisas relacionadas a dinossauros, assim, essas coisas, você gosta? Gosto. Eu confesso que um monte de ficção eu adoro. É comigo mesmo. Entendi. Então, assim, vou estragar um pouquinho, assim, algumas coisas aqui de vocês.
Deixa eu ver que tipo de informação inútil eu posso passar para vocês. Inútil não, né? De informação, de conhecimento paleontológico eu posso passar para vocês para desmistificar um pouco o que vocês devem pensar sobre os dinossauros. Por exemplo, vocês sabiam que o pterodáctilo, ele não é um dinossauro? Hã? Sabe o pterodáctilo? Sim. Aquele que voa e tal, que tem a cabeça Sim. assim e tal. Ele não é um dinossauro. Não era. Isso, Não era primo um da Rainha Elizabeth? Ele era um réptil voador, porque olha só, gente, você sabe. Né? O que significa Medo do a meu palavra. lagarto. Opa, gostei. O que significa a palavra sauro? Não Sauro. Alguém falou aí, acho que foi. Alguém falou. Lagarto? Lagarto, isso. Né? Caraca. Sauro é lagarto. Dinossauro significa lagarto gigante. Né? Então, os dinossauros, eles eram lagartos. Só que lagartos, assim, né? Muito maiores do que os que hoje a gente conhece. Eles eram lagartos. Nem todo réptil é lagarto, gente. Beleza? Né? A gente vai estudar zoologia no final do ano. Né? Mas, assim, os répteis, eles são uma classe. Né? A classe reptília. Dentro da classe reptília, você tem várias ordens. Né? Você tem, por exemplo, os quelônios, que são os répteis que têm casco. Né? Tartaruga, jabuti, cágado. Né? Você tem os lagartos, vocês têm a serpente. Né? Existem várias ordens dentro da classe reptília. Beleza? E dentro dessas ordens, você tem várias famílias, vários gêneros, enfim. E assim vai. Os dinossauros, eles eram lagartos. Beleza? Só é considerado um dinossauro os répteis aqui do Mesozoico, né, da era Mesozoica, que eram lagartos grandões. Isso é um dinossauro. O pterodáctilo ele não era um lagarto. Beleza? É uma outra ordem. Beleza? Né? Então já estraguei uma parte da infância de vocês, não já? Já estraguei essa parte da infância de vocês? Com certeza. Com certeza. Então, Ainda mais que eu tô com medo de daqui a, sei lá, milhões de anos, sei lá, o lagarto que a gente vê na pedra de Taquatiara vira um lagarto voador, entendeu? Aquele calango, né? Ele pode evoluir para isso, sim, com certeza. Não quero que ele voe. Pelo menos eu não vou estar aqui para ver, né? Mas é isso que eu ia falar. Você não vai estar mais. Eu não vou estar. Deixa isso para outro ver. Tá rindo do que, Cauã? O nome é esse mesmo, é calango, pô. É aquele lagarto assim, né? Que vocês veem muito em rocha. É calango o nome daquilo. Né? Mas vamos lá. Tá. Né? Agora eu vou estragar de novo a infância de vocês. Olha só, quando vocês pensam no Tiranossauro Rex, o que vem na cabeça de vocês? O Tiranossauro Rex. Não, beleza. Grandão. Isso, grandão e o quê? Né, o Cauã botou aqui, gigante rei. Né? Então, Dudinho, quando você pensa no Tiranossauro Rex, né, ele vem grandão na tua cabeça e você imagina o quê? Ele sendo agressivo, ele sendo mansinho, ele sendo... Agressivo. Agressivo, né? Você imagina ele um predador. Sim. Pois é, né? Assim, era o que todos pensavam, né? Tanto que o próprio nome, né? Então, o próprio nome dela é Tiranossauro Rex, né? Ou seja, lagarto tirano rei, né? É o que significa, porque quando, né, nos primórdios lá dos estudos do Tiranossauro Rex, né, a julgar pela dentição, pelo tamanho dele, né, julgavam que ele deveria ter sido o maior predador, né, do período dele. Ainda mais que os primeiros fósseis de Tiranossauro Rex foram encontrados nos Estados Unidos e, né, estadunidense adora ser o melhor em tudo. Né? O homem mais forte do mundo é dos Estados Unidos. O homem mais inteligente do mundo é dos Estados Unidos. O homem mais gordo do mundo é dos Estados Unidos. Eles querem ser o maior do mundo em tudo. Né? Então, como o Tiranossauro Rex e os fósseis foram encontrados lá no território deles, eles queriam que ele fosse, né, o maior predador, né, do período Jurássico, ou pelo menos do tempo que ele viveu. Né? Então era o que se imaginava. Mas aí, né, vamos lá, a ciência ela é algo muito dinâmico, já falei isso aqui para vocês, a ciência está muito longe de ser um conhecimento pronto e acabado. Né? Ele é um conhecimento que se modifica com o passar do tempo. Né? As pesquisas vão
saindo, né? As controvérsias científicas aparecem, a produção científica vai sendo estimulada, né? Enfim, e a coisa vai progredindo, né? Aí, já há um bom tempo, né? Muitos anos atrás, já começaram a aparecer indícios de estudos biomoleculares do Tiranossauro Rex que sugeria que, na verdade, ele não era predador, ele era carniceiro. Então, ou seja, ele não caçava e matava o alimento dele. Ele ia lá nos restos de comida que os outros deixavam. Quando tinha um bicho já morto, seja porque alguém matou, porque morreu de morte natural, ele ia lá e comia. Ou seja, ele era tipo um urubu, né? Um abutre. Ia lá e se alimentava, né, do que já estava morto. E há mais ou menos uns 10 anos atrás, 10 anos? Por aí. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, surgiram também outros estudos a respeito, né, de alguns gêneros do Tiranossauro, de algumas espécies, desculpa, do Tiranossauro Rex, né, porque é mais de uma, de que eles seriam plumados. O que isso significa? Né? Pluma é o quê? Ave. É pena, né? É o que a aves tem, são penas. Né? Então, sugere-se que algumas espécies de Tiranossauro Rex, eles eram plumados, eles tinham penas ao longo do corpo dele. Então, ou seja, o Tiranossauro Rex... E que eles voavam também. Não, voavam. Tipo de uma galinha, não. Isso, então, eles não voavam, né? Eles tinham o corpo coberto por penas e eram grandões daquele jeito, é o que tudo indica. Então, assim, o Tiranossauro Rex ele era uma galinha grandona. Ele era, Como assim? Ele era uma galinha gigante. Ele era uma galinha gigante. Olha bem para ele, né? Olha o bracinho aqui, né? A estrutura aqui, né? Dianteira, traseira dele, o tamanho dele. Imagina aquilo ali com o corpo todo coberto de pena. É uma galinha gigante. Professor, vê se você pode me responder. Tipo assim, nos filmes de dinossauro, assim, eles fazem aqueles barulhos, né, com a boca, né? Enfim. Só que, como que a gente sabe que eles fazem esse tipo de barulho? Pois é, aí assim, Tipo, da mesma algo forma... inventado ou foi tipo, Então, não, mas tem um fundo de verdade. Então, calma, vamos lá. Né, assim, como é que a gente sabe qual era a vocalização dele? Da mesma forma como a gente sabe se ele era plumado ou não. Né? Isso daí, assim, por meio de estudos assim, da anatomia, né, da caixa acústica do animal, que isso daí você consegue fazer, né, pelo menos ter uma ideia, né, por meio da documentação fóssil que você encontra, você consegue imaginar que tipo de vocalização. Imaginar não, mas assim, né, assim, idealizar? Né, isso, assim, qual seria o tipo de vocalização que aquele animal faria. Né? Isso daí, os paleontólogos, eles têm assim, metodologias específicas para estudar isso, para saber disso. Né? Você tem lá o desenho da caixa acústica do animal, por meio da dentição, por meio, né, dos ossos que você consegue encontrar, e aí você consegue imaginar mais ou menos qual seria aquele tipo de vocalização. Mas é claro que nos filmes, né, você tem uma, né, assim, toda uma produção de entretenimento por trás. Né? É óbvio que o Steven Spielberg ele não ia fazer um Tiranossauro Rex parecendo uma galinha fazendo pô, não. Né? Ele vai fazer um monstrão grandão fazendo né? E todo mundo correndo quando ele chega perto. Assim. Então você tem, né, uma dramatização cinematográfica ali, afinal de contas, né, o cinema tem zero compromisso com a realidade, né? É uma obra de ficção feita para entretenimento, né? E aí é claro que nos filmes você vai ter toda essa, né, essa dramaturgia ali, né, por trás que envolve a emoção que o cineasta está querendo passar naquilo. Mas, assim, paleontologicamente falando, né, existe sim metodologias assim, específicas, né, do campo, que é isso, por meio do estudo da anatomia, da fisiologia do animal, que você consegue ter uma noção, né, por meio do documentário fóssil, você consegue ter uma ideia do que poderia ser a vocalização daquele animal, sim. Entendeu? Entendi. Obrigada.
Nada. Eu tô imaginando um filme de dinossauro chega lá, mata geral, aí quando ele olha pra câmera, pô, Escreve você esse filme, calma. boa ideia, boa ideia. Boa ideia, né? Você que é uma mente criativa aí, você que é um rapaz criativo, você acho que você se daria bem fazendo isso. Dá pra fazer. Beleza? Né? Qual seria o nome do teu filme? Popó. Vamos pensar no nome melhor aí. Vamos pensar no nome melhor. A galinha assassina. Então, vamos pensar. Eu acho que tem futuro essa ideia aí, cara. Tem futuro. Mas vamos lá, gente. Então, voltando aqui, então essa foi a Era Mesozoica, tá certo? Dividido nos períodos Triássico, Jurássico e Cretácico. Ao término do Cretácico, que é quando tem, né, uma das grandes extinções que ocorreram ao longo da geologia, a gente vai ver que teve outras, né, que é quando ocorre a extinção dos dinossauros e de outros, né, grandes répteis que habitavam aquele momento, a gente tem o início de uma nova era, que é a Era Cenozoica. Né? O Cenozoico ele é dividido em dois períodos, que é o Terciário e o Quaternário. Beleza? Aqui o Terciário, né, assim, você vê que, olha só, aqui como é que é recente, né, na história da vida. Né? Então, assim, no Terciário, a gente tem uma idade que é a chamada Idade dos Mamíferos, né? Porque uma vez que os grandes répteis foram praticamente todos extintos, né, aqui, isso proporcionou aos mamíferos que eles pudessem se desenvolver mais. Né? Porque quando a gente olha aqui para o Mesozoico, aqui já existiam mamíferos, tá, gente? Mamíferos aqui eles já existiam e as aves começam também a aparecer aqui. Mas a maioria dos mamíferos aqui do Mesozoico eram mamíferos assim de pequeno porte, né? Não eram as espécies dominantes nos seus respectivos ecossistemas, uma vez que, né, assim, elas seriam facilmente predadas, enfim, né, eram outras espécies que os répteis aqui dominavam mais do que os mamíferos. A partir do momento que esses répteis de grande porte foram, a sua grande maioria, extintos, e o fato de que aqui os mamíferos eram a maioria de pequeno porte favoreceu também a sobrevivência desses mamíferos, que imagina só, né? Se o tal do meteoro bateu aqui na Terra a tal ponto, né, de que causou toda aquela nuvem de poeira que durou, enfim, né, séculos, décadas e décadas ali de tudo empoeirado daqui, você ser uma forma de vida de pequeno porte favorece a sua sobrevivência. Né, na hora de encontrar um abrigo, na hora de encontrar comida, ou de simplesmente estar, né, num lugar mais assim, mais propício para a sua sobrevivência com esse choque. Então, por isso que os mamíferos, em sua maioria, sobreviveram. Né? Quer dizer, melhor dizendo, dentre os sobreviventes, né, da grande extinção do Cretáceo, a maioria eram mamíferos, que se desenvolveram. Então, aqui no Terciário, né, que é dividido nessas épocas aqui, ó, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno e o Plicoceno, né, essa aqui é a grande idade dos mamíferos. Beleza? Então, aqui os mamíferos começaram a se desenvolver e a tomar conta, né, da maioria, a serem a espécie dominante na maioria dos ecossistemas terrestres. E no Quaternário, que é onde nós estamos hoje, né, além, né, dos mamíferos, né, já continuarem se desenvolvendo, dentre eles é o período no qual a nossa espécie, ou melhor dizendo, o nosso gênero, né, começa a se desenvolver. Beleza? Né? Porque o nosso gênero, né? Quando eu falo gênero, gente, eu não estou falando masculino e feminino, não. Tá? Eu tô, aqui no caso, eu estou falando de gênero a categoria taxonômica gênero. Beleza? Que é a que vem antes de espécie. Tá certo? Que a gente ainda vai ver, vai ter uma aula sobre isso. Mas, enfim, aqui, né, no Quaternário, é que o gênero Homo, né, que vai dar origem aí a todas as espécies, né, desse gênero, incluindo a nossa, começa a se desenvolver no Quaternário, beleza? Que é aqui subdividido em Pleistoceno e Oligoceno. Tá legal? Então, olha como nós somos recentes, né, na história da Terra. Professor, Fala aí, calma. você acha que se dinossauros existissem hoje em dia, você acha que os humanos iriam
Você, se a gente conseguisse trazer um jeito de fazer eles voltar, você acha que a gente iria conseguir dominá-los? Obviamente que não, né? Assim, essa questão das extinções, gente, ainda tem esse detalhe que é o seguinte: é graças à extinção de algumas espécies que outras espécies conseguem se desenvolver. Não, tipo, se a gente Né? trouxesse eles de volta, não meio que evoluísse junto com eles. Se a gente recriasse igual no filme aqui. Não, evidentemente que não, Cláudio. Não. Beleza? Né? Então é isso. Assim, foi essa grande extinção dos répteis que proporcionou, né, a evolução dos mamíferos, o maior desenvolvimento dos mamíferos. Tá legal? Né? Lembrando que as aves também são descendentes dos répteis, beleza? Nós somos irmãos das aves. Tá legal? Quando a gente pega assim, a evolução dos vertebrados, né? Assim, dos anfíbios, você tem lá os anfíbios, ou melhor, você tem os peixes, né? Os peixes ósseos dão origem aos anfíbios, os anfíbios dão origem aos répteis, e nos répteis a gente tem aí, né, uma bifurcação. Parte dos répteis vai dar origem às aves e parte dos répteis vai dar origem aos mamíferos. Beleza? Não é muito difícil de visualizar. Tá? Se você pegar, por exemplo, aqueles répteis que têm os membros superiores atrofiados, né, foi a partir deles que se desenvolveram as aves. Beleza? Né, aqueles membros, né, daqui atrofiados foram que foram desenvolvendo para as asas, enfim, aí depois as plumas e tudo mais. Né? E aqueles répteis que andavam, né, que são quadrúpedes, a partir dali é que houve a evolução dos mamíferos, para os mamíferos. Tranquilo, gente? Dúvida aqui? Não, tá de boa. Tá de boa? Né? Então, ó, só, né, recapitulando, né? Então, ó, éons, beleza? Arqueano, Proterozoico, Fanerozoico, isso aqui é o chamado pré-cambriano, beleza? Então, aqui, né, começa a vida aqui, primeiro, né, com os primeiros organismos unicelulares, procariontes, que depois foram dando origem aos eucariontes, aí aqui antes do Cambriano, né, as primeiras formas de vida multicelulares, mas ainda uma vida não muito diversificada, tá legal? E aí, no início do Fanerozoico, começa aqui na Era Paleozoica, no Cambriano é que a gente tem o grande boom da vida, aqui uma grande explosão de diversidade de vidas. Então, no éon que estamos vivendo ainda, que é o Fanerozoico, temos a Era Paleozoica, dividida em 6 períodos: Cambriano, Noviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. A Era Mesozoica, dividida em Triássico, Jurássico e Cretáceo, né? Período Triássico, Jurássico e Cretáceo. E a Era Cenozoica, dividida em Terciário e Quaternário. Beleza? É aqui que nós estamos vivendo e é aqui que a nossa espécie começa a aparecer. Olha como é que nós somos recentes na história da Terra. Né? Percebe? Percebe não, gente? Olha aqui. Olha a quantidade de coisa que aconteceu até a gente aparecer. Muita coisa. Né? Então, assim, geologicamente, nós somos muito recentes na história da Terra. Por isso que, né, o pessoal brinca lá com, né, com aquela história, né, do geólogo que virou para o historiador e falou nada de importante aconteceu nos últimos 20 mil anos. Né? Porque do ponto de vista paleontológico, geológico, né, realmente, assim, 20 mil anos não é nada diferente da história, né, que é a história da humanidade, que, enfim, né, em 5, 10 anos, muita coisa pode acontecer. Tá legal? Bom, gente, então, aqui, né, que horas são aqui? No meu relógio são 10 para as 9, tá? Então, a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos aí, só comentar algumas coisas com vocês. Então, aqui, né, eu trouxe assim, um resumo, né, assim, mas bem resumo mesmo, tá, gente? Resumo mesmo, né, dos principais acontecimentos de cada uma dessas eras e de cada um desses períodos. Né? Então, começando com a Era Paleozoica, nós temos aqui o período, né, Cambriano, começa com o Cambriano. Como eu falei para vocês, eu tirei isso aqui de um livro de Portugal, né? Então vocês vão reparar que aqui tem algumas palavras que estão
escritas com o português de Portugal, beleza? A imagem é a legenda do livro que eu tirei, mas acho que dá para vocês entenderem, né? Então, olha só, começando pelo Cambriano, né? Foi no Cambriano que começou a grande diferenciação da vida, beleza? No Cambriano a gente tem uma explosão, né, de biodiversidade e grande parte dos grupos atuais de invertebrados pluricelulares, como, por exemplo, as esponjas, os corais, as medusas, né, ou água-viva, tudo isso, né, poríferos, quinidários, né, tudo isso que a gente ainda vai estudar quando a gente falar de zoologia, né, datam o início, né, surgem aqui no Cambriano. Né, outros também, como, né, os vermes segmentados, que são os platelmintos, nematelmintos, moluscos, artrópodes, né, todos esses filos, né, do reino animal que ainda existem até hoje, surgem aí no Cambriano, beleza? É no Cambriano também que a gente tem o desenvolvimento dos trilobitas, não sei se já ouviram falar, já está extinto. Então, os trilobitas eram artrópodes, né, que, enfim, lembra um pouco lembra vagamente os atuais caranguejos, enfim, né? Os trilobitas datam aqui do Cambriano, já estão extintos, beleza? Seguindo aqui, depois do Cambriano, temos o Ordoviciano. Né? No Ordoviciano, continua tendo uma diversificação de vida. Né? Reparem que a vida aqui ainda está muito atrelada aos ecossistemas aquáticos. Né? Vocês podem notar que a grande parte das espécies aqui que estão, né, se modificando, isso acontece nos ambientes aquáticos, principalmente no ambiente marinho. Né? A colonização dos ecossistemas terrestres ela vai começar depois, beleza? Então, nesses primeiros, né, períodos da Era Paleozoica, vocês podem notar que a vida ela ainda está muito, né, assim, ela começa e está ainda muito atrelada aos ecossistemas aquáticos, beleza? No Ordoviciano, né, uma novidade que aparecem aqui são os primeiros peixes, chamados agnatas. Né? Para quem não sabe, agnata são os peixes sem mandíbula. Certo? Quando a gente for lá no final do ano estudar sobre, né, zoologia, e mais para o final ainda, quando a gente for falar dos vertebrados, né, que é onde a gente estuda os peixes, vocês vão ver que assim, os peixes eles têm 3 tipos diferentes. Né? Os mais primitivos são os agnatas, que é aquele peixe sem mandíbula, que é aquele que tem a boca meio redonda, né? Quem nunca viu pode pesquisar a imagem aí na internet, são os agnatas. Tem os peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia, e os peixes ósseos. Né? Então, na evolução dos peixes, os primeiros a aparecerem são os agnatas, que é aquele peixe sem mandíbula, que já datam aí do Ordoviciano. Beleza? Então, aqui no Ordoviciano começam a aparecer os primeiros vertebrados. Beleza? Né? Bom, ao final do Ordoviciano, a gente tem uma grande extinção que gerou a extinção aí, gerou não, né? Desculpa, mas que acarretou aí numa extinção de cerca de 85% das espécies existentes naquele período. Então foi a primeira grande extinção que aconteceu. Né? Assim, no Cambriano, a gente tem uma grande, né, explosão de vida e ao término do Ordoviciano a gente tem uma grande extinção. Beleza? Estou falando rápido, mas é porque isso aqui, gente, olha só, do que eu falei, a gente não vai ter um curso de paleontologia, tá certo? É só para vocês terem uma ideia de como que a vida foi se diversificando, né? E o porquê que hoje a gente tem tamanha diversidade de vida, que é o que nós vamos estudar ao longo desse ano todo, beleza? Só para vocês terem uma ideia. Então, olha aqui, ó, vamos lá. No Siluriano. No Siluriano, começam a aparecer os primeiros peixes com mandíbula. Né? Então, os primeiros peixes cartilaginosos e, consequentemente, os ósseos, né, eles datam aqui desse período, certo? Uma coisa importante que acontece aqui no Siluriano, na evolução das plantas. Começam a surgir as primeiras plantas vascularizadas. O que isso significa? Olha para a imagem aqui que tem uma dica. A partir do momento que as plantas começam a ter vasos condutores, isso representa o que na evolução das plantas? Quem se arrisca? Não, veia não, meu amor. Júlia, veia é o que nós... Ok, eu entendi sua confusão, porque assim, ok, as veias, elas fazem parte da nossa,
vascularidade, né? As veias, as artérias, enfim, os capilares sanguíneos, é a nossa vascularidade. Aqui eu estou falando da vascularidade de plantas, beleza? Né? Que são os vasos condutores de seiva, tá certo? Né? O que o surgimento de vasos condutores de seiva representa na evolução das plantas? Que vai começar a surgir novas espécies de plantas? Sei lá, é porque vão deixar de ser briófitas? Tá. Briófitas diz isso, né? Vamos lá, calma. Né? Sem estar vascularizada. É Isso, briófita. as briófitas não são vascularizadas. Beleza. As primeiras plantas com vasos condutores de seiva são as pteridófitas, né? Beleza. Então, ó, tá indo no caminho bom, Vitória. Mas, assim, o que representa, né, em termos, assim, de conquista para as plantas, esse surgimento dos vasos condutores de seiva? Olha só, as briófitas, elas são restritas a que tipo de ambiente? Úmido, né? Então, ou seja, existe uma dependência da água ainda muito grande. Por isso que elas são pequenininhas, né? A partir do momento que as plantas começam a ter vaso condutor de seiva, o que começa a acontecer na evolução delas, em termos de conquista territorial? Elas não precisam mais estar em territórios úmidos, né? Com água. Começam a surgir em áreas também secas, né? Exatamente, né? A vascularidade foi um início, né, de uma, assim, independência das plantas dos ecossistemas aquáticos, né? As plantas, elas evoluem das algas multicelulares, que são organismos aquáticos, né? As primeiras plantas a ocupar os ecossistemas terrestres, que foram as briófitas, elas ainda não tinham vaso condutor de seiva, né? E aí, por conta disso, e também por conta do mecanismo de reprodução delas, elas ainda eram muito dependentes da água para fazer isso. Então, elas só viviam em ambientes com muita umidade, né? E a partir do momento que as plantas começaram a criar vascularidade, né? Primeiro, elas conseguiram atingir um porte maior, né? Conseguiram crescer mais e se tornaram mais independentes, né, dessa umidade do ambiente. Que elas começaram a ter um sistema para poder fazer circular a água no corpo delas. Tá certo? Né? Que começa com as pteridófitas. As pteridófitas ainda são dependentes da umidade por conta da reprodução. A gente vai estudar isso em botânica, né? Mas o surgimento da vascularidade fez com que as plantas começassem a conquistar mais os ecossistemas terrestres. Beleza? Né? Então, aqui começa a conquista do ambiente terrestre por parte das plantas. Beleza? Né? Esse aqui foi no Siluriano. Então, pessoal, aqui no meu relógio aqui já deu a hora, 9 horas agora. Então, na semana que vem a gente vê os demais períodos. Beleza? Ok, tudo bem. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente recomeça, né, a partir aqui dos períodos geológicos, e aí a gente vê o que foi acontecendo ao longo do tempo, né, assim, como que a vida foi se diversificando com o passar do tempo geológico. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não. Não? Nenhuma. Tranquilo? Beleza. Para quem eu não falei, que eu vi que teve gente que entrou aí depois, deixa eu ver. Tawane, nem vi que você estava aí. Certinho, Tawane? A tua vez não tá. Entrou aqui. Ah, tá sim. Tudo bom, Tawane? Não sabia, né? Não tinha nem visto seu nome aqui na lista. Você se matriculou depois? Ah, tá. Ainda não tinha visto você aqui. Então, prazer revê-la, tá? Então, não sei em que horas você entrou, mas a gente começou a falar hoje, a gente está vendo, assim, bem resumidamente sobre o tempo geológico, tá? Depois você assiste a gravação do início da aula, só para a gente ver, assim, rapidinho, como é que a vida se diversificou ao longo do tempo, tá bom? Então, bom te ver de novo, tá certo? Então, gente, por hoje é isso, certo? Vou encerrar aqui a gravação.
Vou colocar a aula lá na plataforma depois, quem quiser rever, ou para quem, né, não veio, chegou atrasado, veio o início. E até semana que vem. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, Tchau. professor. Tchau, tchau. Tchau, Taane. Valeu, Cauã.